Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é a Dayana Bisonin Lopes, que é CEO do FB Group, organizadora do BioSummit 2025. E o tema da nossa entrevista será BioSummit 2025 reúne lideranças da indústria de bioinsumos do Brasil e também da América Latina. Dayana, prazer receber você aqui, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito bom a gente saber que tem mais um evento importante começando. Amanhã já começa o BioSummit, né? O que é esse evento e com qual propósito ele foi criado, Dayana? Nós criamos esse evento para responder às demandas do mercado, né, em relação à regulação, pesquisa, distribuição, logística e todos os aspectos essenciais aí dessa nova indústria, né, do agro brasileiro que vem surgindo aí para atender todas as demandas de sustentabilidade aí, né, da nossa agricultura. Aliás, sustentabilidade é a palavra do momento e isso vai estar em alta lá no evento, não vai? Sim. O BioSummit, ele reúne esse ano, nós estamos na segunda edição do evento. O ano passado ele aconteceu já com uma edição muito grande, com mais de 800 participantes. Nossa. Tratamos apenas do tema de bioinsumos no ano passado. E os participantes nos trouxeram a demanda para esse ano ampliar um pouco as discussões e já trazer agricultura regenerativa, créditos de carbono, trazer a sustentabilidade ainda mais em evidência no evento, porque de fato uma coisa, né, os bioinsumos aí ajudam a uma agricultura mais sustentável. E é por isso até que o primeiro painel de abertura do evento, ele traz o tema: o Brasil pode liderar a sustentabilidade global? O que o mundo espera de nós? Eu acho que a gente tem que começar o BioSummit assim, para mostrar que a sustentabilidade é o pano de fundo e que os bioinsumos vêm aí para ajudar a melhorar ainda mais todo esse cenário, né? Você falou do primeiro painel, vocês vão ter painelistas de fora também, do Brasil ou só do Brasil? Não. Nós teremos painelistas só do Brasil, porque a gente entende que nesse momento a indústria precisa discutir internamente o que está acontecendo aqui. Nós somos líderes globais de bioinsumos, somos os que mais utilizamos, e a gente tem muito assunto ainda, e a gente traz a programação toda ela com painéis exatamente para trazer a discussão. Então o evento ele é inteiro formado de painéis, com moderador que traz as perguntas aos painelistas para discutir a nossa realidade. Então ele é muito prático, não trouxemos nenhum de fora exatamente para poder discutir os problemas que temos internamente primeiro. Dentro do evento do ano passado, logicamente que vocês têm esse evento como referência, houve muita participação do público quando vocês colocaram em aberto para as perguntas? Houve. Bioinsumos é uma indústria que a gente está construindo junto com todo o Brasil, né? Junto com todos os setores que trabalham junto. Então ainda tem muita dúvida, tem muitos pontos de vista divergentes e a gente costuma fazer com que todos eles tenham espaço no evento. Então por isso que a gente cada vez mais traz discussão, os painéis eles são formados com esse objetivo mesmo, para que todos participem e a gente estimula inclusive a participação de todos para que tenha ainda mais sucesso cada um desses painéis. Aliás, falando na participação de todos, que tipo de público o evento busca reunir e por que esse perfil, que você vai me dizer agora, foi priorizado? Ele é um evento diferente, tá? Porque a FB, a gente costuma organizar muitos eventos científicos, né? Congressos, principalmente. Quando a gente pensou no BioSummit, foi exatamente para reunir públicos totalmente diferentes. A gente tem mais de 300 empresas, os participantes, hoje estamos com quase 900 inscritos, que são de 300 empresas diferentes. Muito setor, desde produtor rural, assistência técnica, a indústria, empresas de marketplace, a parte jurídica, de investimento, M&A. É um evento muito voltado a negócios. Então a gente tem, eu posso dizer que 100% dos setores que trabalham hoje com bioinsumos estão representados dentro do BioSummit. Então 300 empresas diferentes, muitas empresas de equipamento, muitas empresas que querem exatamente fazer essa troca, né? Tem lideranças, a imprensa também, né? É um público super importante ali, porque precisa, de fato, comunicar, né, o que tem acontecido aí nesse setor tão importante. Então, eu digo que é um evento, principalmente, ele traz muita informação nos painéis, com gente muito
especialista no assunto, mas ele é um evento de negócio, tá? Ele é um evento que ele não é científico, mas ele traz, sim, conhecimento aplicado para que as pessoas consigam fazer negócio. Em sendo um evento de negócio, você falou que produtores rurais irão participar também. O que é que os produtores rurais podem esperar de relevante nos debates e nos painéis do evento? Olha, a gente tem já no começo, no dia 4 de manhã, ele já começa entendendo como é que estão os números do mercado de bioinsumos no Brasil e no mundo. Então isso, para o produtor rural, é uma informação extremamente importante. Temos a McKinsey e a Kainatec, duas empresas referências aí para trazer esses dados. Então aquele primeiro choque que ele vai entender, eu vou usar, é isso? Os números me mostram um cenário positivo ou negativo? Então acho que essa é a primeira informação de relevância. Um outro painel que é feito sempre a 100% para ele é quais os desafios atuais do agricultor brasileiro no uso de bioinsumos. Então, aqui a gente tem consultor debatendo, junto com o agricultor, junto com cooperativa, exatamente para isso. Para trazer quais são esses problemas. Algumas coisas que a gente já tem identificado, que vão ser discutidas nesse painel, que vão surgindo muitas as perguntas dos produtores, mas é a questão de comunicação, né? Como que as embalagens hoje comunicam de fato o que precisa ser comunicado, fica claro e evidente, né, quando ele vai comprar algum produto, se aquele produto atende de fato à expectativa dele, qual a diferença entre um e o outro, o que de fato funciona em determinada região. Então, assim, esse painel já é um painel que é voltado para o produtor rural e vai trazer para ele muitas respostas, né, às dúvidas que eles têm. E uma coisa interessante da programação, para você entender, a gente tem 3 arenas simultâneas. Então, de manhã, a gente tem um ambiente aberto, né, onde todos participam, e depois a gente divide a arena em 3 arenas paralelas, onde cada participante, com o seu rádio, escolhe o canal que ele vai assistir, e aí ele tem direito a escolher o que ele quer da programação. Então, o produtor rural, obviamente, escolhe esse painel. Eu tenho depois, paralelo a isso, um painel de investidores. E aí o empresário vai para o painel de investidores. Então a programação ela é bem voltada mesmo para esses diferentes públicos que vão fazer parte do evento. Eu acho fantástico, Daiana, como é que vocês que trabalham com eventos conseguem fazer tantas coisas assim ao mesmo tempo, sem um atrapalhar o outro. E essa coisa do radinho, isso é sensacional. Você tem um palestrante aqui, outro do lado ali, e nenhum está interferindo na palestra do outro. É fantástico, né? E é maluco porque aqui o som, né, é um ambiente inteiro mudo, e cada um com o seu... E aí, de fato, assim, funciona muito. A gente tem feito muito esse modelo e funciona bem. É demais, é muito legal. Você falou, eu não estou querendo trazer spoiler nenhum e nem bater a carteira de ninguém, então, assim, mas eu tenho que tentar puxar sua língua um pouquinho aí. Você falou aí dos bioinsumos ainda enfrentarem resistência por parte dos produtores, né? Me fala um pouquinho disso. É um mercado em crescimento, né? É um mercado que ainda não se... tem muita discussão do on-farm ainda, tem muita em volta de tudo isso, precisa ainda muita informação, a questão da regulamentação dificulta muito. Então, a existência, a gente tem feito o evento exatamente para trazer quebrar essas barreiras, vem muito de ser um mercado novo, né? De ser um mercado que ainda falta muita informação e muita informação, comunicação e muito teste, é novo. Tudo que é novo, você tem receio, né? Então, fazer um evento para trazer, num ano difícil que a gente está no agro, né? A gente vem vindo aí de dificuldade aí ao longo desses 2 anos. Então, para o agricultor que não usa, mudar a decisão dele, a decisão é uma decisão muito importante. Então, ao longo do que a gente vem trazendo aí da programação, é exatamente para ele tentar entender se ele vai usar biofertilizantes, bioestimulantes. A gente tem uma série de bioinsumos a serem utilizados e cada um com a sua característica. Então, a gente traz sim a parte técnica também para ele no evento, para ele entender como que é possível ele usar os bioinsumos, por exemplo, no manejo de inseto-praga, né? Ou como que ele pode trazer isso nas diferentes perspectivas
em relação a biofertilizantes, bioestimulantes, como que se inova, né, nessa cadeia, porque, de fato, isso é uma discussão que a gente vai trazer bastante para o evento, porque a partir do momento que você tem produtos parecidos, e agora? Como que eu começo a inovar nessa cadeia? Então, assim, é muita informação nova para ele. Tem resistência, ainda tem, mas é um mercado que cresceu muito e não tem como voltar para trás. E ele vai continuar crescendo. Então, eu acho que a informação, nesse momento, é a principal chave para desenvolver ainda mais esse mercado. Mas um ponto que eu acho legal que você colocou aí é o seguinte, o produtor, ele é muito tradicionalista, mas ao mesmo tempo, ele tem uma ansiedade, uma busca constante por informação, por tecnologia, e isso, de alguma maneira, pode fazer com que ele economize também, né? Que é uma coisa que ele está o tempo todo buscando. Ele quer manter a produtividade ou até aumentar a produtividade, mas economizando, porque hoje as margens são muito apertadas, né? É o que se busca. Tanto para o produtor rural, a gente vai ter um momento que é importante no evento, que é a entrega do prêmio BioSummit Reconhece. Ah, legal. Exatamente para premiar aqueles produtores rurais e reconhecer que utilizam bioinsumos que tiveram muitos resultados. Então, a gente trouxe uma seleção de produtores do Brasil todo. Fizemos um crivo rigoroso em relação ao comitê organizador do evento. E lá, não vou dar spoiler de nome, nada, mas no dia 4, no final da tarde, a gente reconhece os 2 produtores rurais que utilizaram bioinsumos. E eles vão contar a história deles aí para todo o Brasil, entender que, de fato, você reduz custo, você melhora a eficiência. Então, o Brasil inteiro vai conhecer aí grandes cases de utilização de bioinsumos que fizeram o resultado positivo aí. Vamos para mais um intervalo comercial, nós voltamos já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje aqui no programa estamos falando a respeito do BioSummit 2025, que é um evento que começa amanhã, lá em Campinas, São Paulo, e vai reunir as lideranças da indústria de bioinsumos do Brasil. Você já viu tanto que essa coisa de contar história é legal? Porque acaba que... Acho que não existe um jeito mais contagiante da gente levar qualquer informação do que contando história, não é isso? É isso. E sabe que falando em contar história, uma das coisas que vai ser muito discutida, daí, saindo um pouquinho do viés do produtor rural, é já pensando nas empresas. Quando você tem um mercado novo, você tem muita empresa nova, né? Sim, claro, sim. Obviamente, e aí muito produto novo surgindo e uma indústria por trás disso, né? E aí o que se vem discutindo daí em relação às indústrias de bioinsumo? Você começa a perceber que a margem das indústrias começa a reduzir. Sim, E aí, exatamente. isso é um outro assunto que vai ser extremamente discutido por um público que vai estar lá, assim, exatamente como crescer e gerar valor, né, nesse momento agora, com margens tão reduzidas, né, no momento de tanto desafio. Então, assim, a gente vai discutir muito também o presente e o futuro da indústria de bioinsumos. Isso é um assunto que vai ser debatido em diversos painéis. E aí, já puxando para isso, a gente vai ter um outro painel de investidores, né? Como que a Faria Lima olha para esse mercado, Faria Lima que não é, pensando aí nos grandes fundos de investimento, né? Que olham para o agro. Como é que eles estão entendendo essa indústria? Né? Você já começa a perceber muita fusão, muita aquisição, um de olho no outro, né? Mas e aí? Isso, de fato, vai trazer, né, vantagem para o investidor? É o momento de fazer isso? Vamos esperar o setor ficar mais maduro? Não, é a hora de eu investir agora. Então, tudo isso vai ser discutido nos painéis ali. E por isso que eu falo que quem trabalha nesse setor, ou quem quer trabalhar, ou que precisa estar no BioSummit, porque
Não vai ter nenhuma ponta solta ali na programação, não. Todos os aspectos vão ser discutidos ali, para que no mínimo nesses 2 dias você saia falando, olha, a conclusão que eu cheguei, eu estou no caminho certo, eu posso ir para cá, para lá, mas é principalmente para responder as grandes dúvidas aí do público. É interessante, eu observei isso, que vocês estão fechando todas as pontas mesmo, porque acaba que quando você trabalha com margem reduzida, você cria um balizador de mercado, né? Trabalhar ganhando muito, todo mundo trabalha, todo mundo faz. Quando você baixa, aí você sobe a régua e começa a ficar só os bons, né? E essa coisa de trazer o mercado, porque o mercado, quando a margem é reduzida, ele vai saber em quem ele coloca dinheiro. Ele só vai colocar no bom, ele não vai colocar naquele que tem dúvida, né? Exatamente. E aí vem aquilo da regulação, né? O regulatório, obviamente, é um dos assuntos mais falados, é o que vai trazer a grande luz no fim do túnel aí, né? A gente já tem grandes avanços, mas o que a gente vai fazer no evento é trazer o Ministério da Agricultura, né, para falar com as entidades do setor. Então, a gente reuniu um painel com 7 painelistas das principais entidades do setor, cada um que representa, então um representa a indústria, outro representa o produtor rural, outro representa, para discutir de fato como que a regulamentação está atendendo, né? O que está sendo discutido até agora, e o que já se tem de realidade, está atendendo o setor? O que ainda precisa ser feito? Como que a gente vai caminhar? Qual é a agilidade disso? Então, dentro desse painel, que cada um tem o seu objetivo e cada um tem o seu ponto de vista diferente. Tá? E tem seu espaço de fala lá. Tem seu espaço de fala. E assim, por isso que o moderador, num painel desse, é fundamental, porque de fato são opiniões totalmente diversas. E a gente, no BioSummit, traz isso. Traz esses diferentes pontos de vista para que sejam discutidos e que, de fato, todos eles precisam mostrar os seus... discutir aí os seus pontos de vista, pontos fortes e pontos fracos de cada um, para que a gente chegue aí num consenso de que o que é melhor para o setor mesmo, né? E isso já demonstra a importância de um evento como o BioSummit, porque são poucos espaços de fala que reúnem tantos players diferentes, interessados no mesmo assunto, mas com um ponto de vista diferente, né? Sim. E aí, essa discussão, ela traz também muito a questão de outros assuntos de sustentabilidade, como a gente falou. Então, crédito verde, crédito de biodiversidade. Isso vai ser falado muito também. Tem ainda muita nuvem por trás desses assuntos, muita gente que ainda não conhece, né? Se você ouve falar o tempo todo de ESG e tudo que tem acontecido aí, mas a gente trouxe aqui especialistas também para discutir essa questão de crédito verde, crédito de carbono, crédito de biodiversidade, porque uma coisa está totalmente relacionada à outra, né? E aí a gente precisa que o produtor ou que o empresário que trabalha nesse setor entenda como um todo o processo, né? Daiana, eu tenho tido a percepção ultimamente, não sei assim, o que você pensa disso, parece que o termo ESG ficou tão assim mal visto, não sei nem se foi mal interpretado, que começaram a substituir pela palavra sustentabilidade. É isso. Né? Tem razão. Porque quando você fala em ESG, isso aqui é coisa de, sei lá, parece que fica um negócio assim meio marginalizado, né? Aí quando você fala de sustentabilidade, opa, peraí, aí é coisa diferente. Né? Vocês tiveram uma... Como eu é que acho que sustentabilidade, acho que fica mais claro para as pessoas, né? Isso. ESG envolve, né, toda a questão de governo, mas assim, acho que o resumo sustentabilidade fica mais claro. E no final das contas é a mesma coisa. Já dá para fazer um comparativo com a edição anterior, para você falar assim, Divino, olha, a gente tem novidades em relação à edição anterior, vai ter isso aqui que não teve lá e que a gente achou importante. O que você tem para acrescentar aí? Tem sim. No ano passado a gente trouxe muito essa questão, né, de números muito fortes, mercado, on-farm. Agora a gente traz a questão da prática mesmo, dos problemas mais do ponto de vista prático para o produtor rural ali com parte técnica muito mais evidente, traz essa questão de sustentabilidade mais evidente. Então, eu te falei do painel de sustentabilidade, a gente também vai ter um painel de rastreabilidade, por exemplo, que é o desafio da transparência em um mundo exigente. Tem que trazer
como que os bioinsumos, como que vai acontecer no começo da cadeia até o final da cadeia, né? Então, assim, a gente amplia esse ano, de fato, a grande diferença do ano passado para esse ano é ampliar a discussão e trazer, principalmente, mais ambientes de negócio para as pessoas. A gente tem, quem participa do evento tem a possibilidade, depois que ele faz a inscrição, ele já entra numa sala que ele pode marcar reuniões com quem está no evento. Se ele disponibiliza o contato dele, a partir desse momento, ele está disponível para 800 pessoas agendarem reuniões durante o evento. A gente tem um espaço só separado para isso, para que as pessoas, de fato, façam negócio. A gente estimula isso o tempo todo dentro do BioSummit. Então, fazer negócio é uma característica nossa do evento. Além disso, a gente tem 50 expositores. Imagina 50 expositores numa segunda edição do evento. São 50 empresas trazendo novidades para quem está ali. Então, rodar nesse ambiente de expositores é muito importante. Por isso que uma outra diferença do ano passado e dessa é a arena no meio dos estandes. Isso ano passado, a sala de palestra foi fechada e os estandes em outro ambiente. Agora a gente traz a arena para o meio dos estandes. Exatamente para estimular de novo, né, e cada vez mais esse networking aí e a discussão mesmo. Uma coisa não tira a atenção da outra, porque a pessoa está ali, tá tudo acontecendo, mas ao mesmo tempo tem os estandes e ele quer conversar com o cara ali e tal, não acaba que fica meio dividido, não? Olha, hoje em dia as pessoas não têm mais tempo de ficar 4, 5 dias em um evento. É a primeira conclusão que a gente chega depois de 20 anos de organizando. Você precisa otimizar o tempo de todo mundo. Sim. Então, não tira atenção. Eu tenho exatamente os estandes ali, eu tenho um fone que eu não escuto ruído externo. Então, se eu quero assistir aquele painel, eu coloco meu fone e vou assistir. Se eu quero conversar com o amigo do stand, eu só abaixo o fone, vou pro stand e volto. Então, essa dinâmica funciona muito bem. E é otimizar o tempo do participante e fazer o negócio mesmo ali, estimular que um do lado do outro conheça o concorrente, ou conheça o fornecedor, ou conheça o palestrante, né? E que traga ali cada vez mais possibilidade de conhecimento de negócio. A gente vai ter no evento grandes nomes do Brasil participando, até a própria Mariângela Hungria, né? Que foi agora... Mariângela é uma grande amiga pesquisadora, vai estar no painel de rastreabilidade. Temos presidente da Embrapa, temos grandes nomes aí do mercado que toparam estar com a gente para discutir esses assuntos. Então, assim, é uma oportunidade diferente de estar por dentro do que está acontecendo nesse mercado e, principalmente, o que a gente fala que o BioSummit faz é que os participantes que estão ali ajudam a construir essa nova indústria. Porque, como a gente estimula muito a discussão, os 800, 900 mil participantes que estão ali fazem parte da construção disso. E aí, no final de tudo isso, a gente tem um painel para encerrar o evento, que é um painel da COP. Né? Qual é, de fato, o papel dos bioinsumos na Conferência Mundial? Como que isso vai aparecer? Né? Como que o setor de bioinsumos se posiciona, né, no momento aí que o Brasil é evidência para o mundo inteiro? Então, esse painel vai trazer o papel dos bioinsumos na conferência para exatamente também os representantes que vão estar ali vão participar da COP e levam aí esse recado de todo o setor para que o mundo inteiro entenda. E o Brasil é o protagonista de bioinsumos, é o que mais utiliza e é o que tem toda a chance aí de liderar essa revolução verde frente ao mundo todo. Só precisamos se comunicar melhor, né? A gente sempre precisa. Sempre precisa. E a gente só fala isso, né? E é sempre o mesmo tema. Não, mas eu acho que não só fala, não. Eu acho que o próprio fato de vocês realizarem um evento e colocar esse assunto em discussão, isso já é um grande passo na comunicação, né? Porque às vezes a gente tem essa percepção de que, nossa, fica todo mundo falando que o agro tem que se comunicar melhor, não sei o quê, pá, e isso não está acontecendo. Está acontecendo, sim. Sim. Né? Sim. Esses eventos são grandes espaços para se comunicar e colocar um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. É isso. E a gente tem que... a gente se comunica muito para o nosso público agro, né? E um evento como esse aqui,
Se você entender os setores, como eu te falei, a gente tem 300 empresas, a gente tem, por exemplo, a gente tem muito advogado no evento, que não conhece nada do agro, e que está ali porque tem um cliente que precisa fazer uma uma aquisição que ele está ali. Então, ou o investidor, né, que a gente fala, o investidor da Faria Lima, que não tem também uma afinidade 100% com o tema, é para essas pessoas, é para o não agro, que a gente tem que cada vez mais fortalecer e dizer sobre esses assuntos. A gente tem empresas participando do evento de comunicação, de marketing, de marketplace, que é um outro setor que está crescendo muito, né? Então, assim, esses diferentes setores dentro do agronegócio ajudam a comunicar o nosso agro para o público não agro, né? Eu vou fazer mais um intervalo rapidinho e já nós voltamos. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Estou conversando hoje com Daiana Bisonin Lopes, que é a CEO do FB Group, que é a empresa organizadora do BioSummit 2025, um evento que acontece nessa quarta e quinta-feira em Campinas, São Paulo. E nós estamos trazendo para você o que é esse evento. Quem sabe você vai estar lá participando. De tudo que você disse aí, o que mais me chamou a atenção foi vocês criarem esse grande espaço de networking. Quando você falou assim, olha, o participante ele tem a condição de colocar o nome dele e ter lá, sei lá, 800 pessoas ali para se comunicar com ele, eu acho que aí é que está o grande barato do negócio, né? É ele poder otimizar o tempo dele e estar em contato com todo mundo da cadeia ali que interessa para ele. Acho que isso aqui é o grande legal do negócio. E você falou da Mariângela. É um jeito de aproximar também a ciência do mercado, não é? Não, sem dúvida, sem dúvida. E o reconhecimento dela tem sido muito divulgado e as pessoas estão entendendo que o Brasil tem uma pessoa que representa dentro da ciência, né, dentro da pesquisa, uma mulher, né, que leva o nome do Brasil para o mundo inteiro. E com certeza, se a pessoa não entende um pouco de bioinsumos e ela recebeu esse prêmio em função, né, disso, da pesquisa dela em relação a o que ela vem descobrindo aí de novidades e inovação em relação a esse setor, se a pessoa não conhece o bioinsumo, você não sabe do que a gente está falando, no mínimo ela vai ver, olha, tem uma pesquisadora que está representando o Brasil no mundo. Deixa eu entender isso aqui, deixa eu entender o que ela faz, né? Então, ela sim, hoje, sem dúvida, é um outro caminho, um vetor de divulgar o Brasil para o mundo inteiro. E ela é sensacional, tá de parabéns. Eu estava dando uma olhada ali na programação e eu senti falta de político. Porque todo mundo quer levar político, todo mundo quer ter um político por perto, né? E eu percebi que eu não vi, né? O que aconteceu? Vocês não querem ou não é o foco? O que foi? Pelo contrário, a gente depende 100%, né, de políticas públicas, né? Mas a gente traz junto muito na discussão o Ministério da Agricultura, né? A gente traz a política aqui de uma forma mais técnica, não de uma forma política mesmo, né? Porque não é o objetivo do evento a gente trazer diferentes visões políticas a respeito do tema. E normalmente nos eventos que a gente faz, a gente tem uma abertura solene com autoridades políticas, não é o objetivo do evento. Existem outros eventos que trazem esse... né, e não é que não seja importante, não. A gente depende sempre, não adianta nada a gente ter um mercado extremamente de evidências se a gente não tem, né, uma política pública aí que
que, de fato, assina embaixo tudo que o empresário está fazendo, ou tudo que o produtor rural está fazendo, mas a gente tem um ministério representado exatamente para trazer isso de forma técnica. E até para a gente também discutir, a regulamentação, ela tem que atingir todas as camadas. Ela tem que atingir o produtor, ela tem que atingir, né, as empresas. O que é bom para um, às vezes não é bom para o outro. Então tem que ter um ministério ali no meio fazendo essa mediação e tentando nos mostrar aí os melhores caminhos para que atenda minimamente cada setor, né? Mas isso é muito legal, porque muitas vezes fica todo mundo ali meio em cima do deputado que vai chegar, do senador que vai chegar, não sei o quê, e acaba que às vezes tira até o foco. Você falou aí de inovação, vai ter um espaço para startups, tecnologias emergentes? Sim. A gente busca sempre trazer as startups junto do evento. O ano passado a gente teve o BioInova, onde o Ministério da Agricultura trouxe as principais startups que trabalham com esse setor para discutir, para apresentar. Esse ano as startups elas estão participando na área de exposição. A gente não criou esse ano um espaço específico para elas, porque a gente quer que elas participem da programação como um todo, né? A gente entende que hoje tem diferentes níveis de startup e muitas delas já escalando muito rápido no setor, né? Então, a programação, em vários momentos, ela está muito voltada até para a startup, para que eles entendam como conseguir, né, financiamento, como que precisam, em relação à pesquisa, melhorar, né, certas características. Então, a gente tem muita startup participando, não numa sala fechada, não numa competição, mas sim com a programação bastante voltada para que ela consiga entender aí esse setor. A previsão de atividades práticas, como, por exemplo, demonstrações, estudo de caso, visita técnica ou não? Não, a gente tem a gente tem o planejamento para fazer eventos simultâneos ao BioSummit no campo. Então, a partir, nesse ano, a gente começa a ter pequenos BioSummits regionais, aí sim, no campo, ou em visitas às empresas, mas em outras datas, para que a gente consiga, nesses 2 dias, só estar concentrado ali nos negócios e na temática que vai ser discutido. E depois a gente vai divulgar para os participantes essas outras oportunidades regionais, né? Então, a gente está buscando aí no Mato Grosso, no Paraná, já trazer dias de campo e visitas técnicas em indústrias. Aí sim, as pessoas vão ter condição de ter uma prática, né, em relação a isso. Por que a escolha de Campinas? Por que já não fazer direto em São Paulo? Campinas é um hub importante, né? A gente sempre fica entre São Paulo e Campinas em função de deslocamento, do público que está envolvido, das empresas que estão participando. Campinas ainda é mais perto para esse público que está participando do evento, e tem mais uma facilidade logística mesmo. Tem Viracopos ali, né? Acaba que muita gente que às vezes vem do interior vai chegar em Campinas, né? E teria que se deslocar para São Paulo de alguma forma, né? Sim. Muita gente de carro também, né? É ainda um lugar fácil de chegar, mas a gente já tem muita demanda de levar o BioSummit para outras regiões do Brasil. Estamos avaliando aí, porque se você tira desse eixo, você prejudica, né, alguns públicos. Então, vamos avaliar como é que vai ser essa edição para decidir o local da próxima. Não, mas essa ideia dos mini eventos regionais é uma coisa bacana. E isso pode até chamar para um evento maior, né? Fazer com que quem vá ali depois se interesse no evento maior. Nós estamos chegando ao final aqui, mas que tipo de legado você acha assim que o evento vai deixar? Olha, o legado do BioSummit, sem dúvida, é reunir todos os setores que trabalham com bioinsumos para discutir juntos, para estar todos no mesmo palco, para abrir espaço para todos, principalmente para que as informações sejam divulgadas de forma clara, para que todos possam tomar as decisões nas suas empresas, na sua fazenda, no seu trabalho. Então, o legado do BioSummit é reunir em um mesmo ambiente diferentes setores para construir
a nova indústria do agro brasileiro. Eu não tenho dúvida que dali vão sair informações relevantes para essa indústria que contribuem ainda mais para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Bacana. O evento já começa amanhã. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem ainda não conhece o BioSummit e que pode, depois dessa prosa nossa aqui, estar considerando participar do evento. Eu te convido, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição. As inscrições nos locais estarão disponíveis. O evento é 4 e 5 no Expo Dom Pedro, em Campinas, então fácil de chegar. Eu tenho certeza que se você ainda não fez sua inscrição e se trabalha com bioinsumos, se tem a intenção de trabalhar, não pode ficar fora do evento. A gente conta com você lá, as inscrições vão estar abertas no local e a gente está à disposição para atender você. Você fala bonito, Dayana. Obrigado, viu? Gostei demais da conta de conversar com você. Obrigadão, um abraço para você, viu? Eu que agradeço. E conta com a gente, eu quero te encontrar lá também. Pois é, viu? E aí? Te peguei de jeito agora. Agora você me pegou, Um abraço pra você, viu? Até amanhã. Tchau, tchau. Eu conversei com a Dayana Bisonin Lopes, que é CEO do FB Group, organizadora do BioSummit 2025. Você viu? Que fechada que ela deu? Quero te encontrar lá. O tema foi BioSummit 2025 reúne lideranças da indústria de bioinsumos do Brasil. Como ela disse, esse país que se torna o grande expoente dos bioinsumos no mundo. O evento acontece amanhã e depois em Campinas, no Espaço Dom Pedro. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.